Arriscar é o melhor caminho para o sucesso e eu vou falar para você nesse vídeo o porquê. Aproveita, se inscreva no canal, ativa os sininhos e deixa seus comentários se você concordar ou não com o que eu vou falar. O primeiro passo, sair do CLT e ir para o CNPJ. Vou te falar e vou te dar a minha experiência quando eu era muito mais jovem. Hoje, com 35 anos, eu comecei a arriscar com 18 para 19 anos, quando eu comecei a fazer alguns eventos. E isso, vou te ser bem sincero, tá? Foi contra muito a vontade da minha família. Era o sonho ali, né? Eu vou falar até isso um pouco mais para frente, mas era o sonho dos meus pais até, que eu virasse um funcionário público ou tivesse um emprego estável, né? Mas eu sempre me mexi, eu sempre queria fazer algo diferente e para tudo aquilo que eu tinha de propósito na minha vida, eu via que o CLT eu ficava muito preso, né? E para mim não fazia tanto sentido. Então eu comecei a minha primeira empreitada de empreendedor quando eu tinha 19 anos, quando eu fazia alguns eventos. Um dos meus eventos foi vendido para uma grande empresa em São Paulo e ali eu comecei a minha empreitada como CNPJ, como empreendedor. E foi até engraçado que, posteriormente, depois de uns 2 anos, posso até contextualizar depois um pouco essa história para vocês, mas depois de uns 2 anos eu fali com uma dívida de R$800 mil, essa empresa. E foi assim, uma loucura, mas eu tive que arriscar para poder ter tudo que eu tenho hoje e proporcionar aquilo que eu quero ainda proporcionar para os meus filhos, quem sabe daqui a um tempo. É lógico que naquele período dos 19 anos ali, 20 anos, eu tive esse meu primeiro negócio, no total de 3 negócios que eu fali. Eu tive esse primeiro negócio que me deu uma dívida muito grande, mas eu tive que arriscar. E como todo bom empreendedor, como pessoa que arrisca, como uma pessoa que sabe lidar com as adversidades, eu simplesmente fui lá e consegui resolver tudo isso em, se eu não me engano, 1 ano e meio. Eu já consegui dar a volta por cima, abrir uma outra empresa. Essa outra empresa que eu abri era uma loja de roupa, e essa loja de roupa eu fazia minha própria confecção. Fiz um pedido da China e quando esse pedido chegou aqui, eu mandei para as costureiras e as costureiras erraram o molde. Eu contratei uma empresa de São Paulo também que fez esse projeto das camisas. E o único dinheiro que eu tinha era realmente investir nesse contender que trouxe esse material da China. E quando esse material da China chegou, eu tive a ingrata surpresa de chegar esse material para as costureiras e o molde estar errado. E como eram aquelas camisas cavadas, não sei se vocês lembram que o pessoal usava muito nas academias, né? Que era no pain, no gain, tinha umas frases engraçadas e tal. Eu comecei a fazer isso em São Paulo e começou a dar muito certo, e aí eu fiz esse pedido da China, e quando chegou o molde estava errado, e não tinha margem para erro, né, porque era muito cavado, era muito estreito, então você não podia errar. E foi ali a minha segunda quebra, não com uma dívida, aí só foi um momento que eu falei, não, esquece, não vou mais continuar. Então, esses 2 momentos eu arrisquei, mas mesmo assim, e por isso que você tem que ter um estômago muito forte, sinceramente, para você poder arriscar, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Você pode falir teu primeiro negócio, você pode falir um segundo negócio, você pode falir um terceiro negócio, e até tem muitos empreendedores que falam, né? Que você pode chegar num terceiro negócio, e aí a partir do quarto você está muito mais cascudo, e aí as coisas começam a acontecer. E um ponto muito importante também é você seguir a sua própria intuição. Obviamente que eu acabei de falar para vocês que eu quebrei 3 negócios antes de realmente fazer um negócio que dê certo. E a gente está no Brasil, a gente sabe a dificuldade que é você arriscar, você empreender, isso pode acontecer de novo, mas é você realmente querer pagar o preço de fazer aquilo que você ama, de fazer aquilo que você gosta, de você mudar e construir o Brasil como realmente tem que ser feito. Essa questão de você seguir a sua intuição, de saber exatamente que você está no caminho certo, e óbvio, tenha mentores, tenha pessoas que te levam para um outro nível de aprendizado. Eu nem gosto de ficar falando muito sobre papo de coach, esse negócio de mindset, eu não acredito em nada disso, mas eu acredito que você tem que ter pessoas realmente que você compartilha esse sonho e essas pessoas agregam para esses sonhos acontecerem, né? E foi o que aconteceu muito comigo. Além de seguir a minha intuição, eu sempre tinha pessoas ali
que outras pessoas que não sempre falavam que não dava certo, que não ia conseguir nada, ou que eu tinha que voltar para o CLT, e foi até engraçado essa questão do CLT, porque quando eu tinha falido meu primeiro negócio, aí 21 anos eu fiz um concurso público, que minha mãe era louca que eu fizesse um concurso público, eu passei nesse concurso público, só que eu não fui, porque não era uma coisa que eu acreditava, e era um bom salário, mas eu não queria aquilo para minha vida. Eu fiz mesmo para testar meu conhecimento e realmente porque a família queria, mas eu segui realmente a minha intuição, sabendo que eu poderia alcançar algo muito maior. E sinceramente, não é algo maior pensando só na parte financeira, porque quando a gente fala de business, a gente fala, né, de lucro, a gente fala de negócios grandes, da gente querer realmente crescer os nossos negócios, mas era mais um sucesso pessoal mesmo, de saber que eu segui minha intuição, que eu fiz o que eu deveria fazer e que eu construí um legado, construí algo que realmente fosse interessante e fosse relevante para a sociedade. Hoje a gente ajuda empresas, hoje a gente aumenta faturamentos de empresas e isso para mim com certeza não tem preço. E vou te ser bem sincero que a gente precisa acreditar nos nossos sonhos, né? Com planejamento, com uma persistência enorme, a gente consegue chegar onde a gente quer chegar. Já falei muito sobre negócio aqui, mas eu tinha um grande sonho de me mudar de São Paulo quando eu atingisse os meus 32, 33 anos. Demorou um pouquinho mais, mudei com 35, mas eu conheci Florianópolis quando eu tinha ali 23 anos, 24 anos. Eu vinha todos os anos para Floripa e eu tinha o sonho de morar aqui, né? Então, comecei a planejar desde então, e vou te ser bem sincero que não foi planejamentos absurdos, mas eu sabia o que eu tinha, né? Era meu sonho, eu queria morar aqui, não só por estar próximo da praia, mas entender que isso poderia dar uma qualidade de vida maior para minha família e uma qualidade de vida melhor para mim. Cada um tem a sua perspectiva, cada um se acha, se sente na sua morada de uma forma diferente. E eu, sempre quando vinha para cá, eu me sentia muito em casa. E eu tinha esse sonho, né? E o sonho de ter uma empresa bem estruturada em São Paulo, que a gente sabe que para negócio São Paulo é muito interessante, e trazer esse negócio para cá, fazer as coisas acontecerem aqui também. Então, planejamos, persistimos muito e eu consegui realizar esse sonho. Então, de novo, né, não vou ficar falando aqui papo de coach, acredito nos seus sonhos, etc., mas eu acho que você realmente precisa canalizar tudo aquilo que você tem como sonho e meta de vida e fazer acontecer, né? Não adianta você colocar, se Deus quiser, se o universo quiser. Não, primeiro você precisa querer, né, querido? Se você não quiser, as coisas não vão acontecer. É tão simples quanto isso. Uma coisa que eu falei ali no começo, e vou falar de novo, independente do que as pessoas te falem, independente do que elas acham, faça o que você acha que faz sentido para a tua vida, né? Se eu fosse seguir o meu plano, o plano que foi traçado para mim quando criança, seria um funcionário público, talvez, que estaria atrás de uma cadeira cheia de papelada. E óbvio que foi um choque para minha família, sempre foi um choque essa questão do empreendedorismo, porque eles não entendiam muito bem o porquê que eu queria fazer aquilo, porquê que eu não pegaria um trabalho que me desse segurança, que eu pudesse contar com aquele dinheirinho todo mês. Então, eu realmente, de novo, né, segui a minha intuição, fui através daquilo que eu acreditava, independente do que a família falava. E a minha família, ela sempre foi muito cautelosa, até mesmo, olha, tudo bem, você quer empreender, mas olha, toma cuidado, qualquer coisa faz isso, volta para o emprego, termina a faculdade. Sempre foi uma conversa muito saudável, né? Nunca foi algo que, colocaram isso para mim e pronto, acabou. Mas é algo que sempre chegava em pauta familiar. Eu sempre fui esse cara mais chato, mais metódico, de seguir mesmo aquilo que eu queria para minha vida, independente do que as pessoas realmente falavam, se era família, se era amigos, e etc. Que bom que eu segui, que bom que eu quebrei uma, quebrei duas, quebrei 3 vezes. Naquela época não foi bom, mas hoje eu vejo que foi muito bom, me criou uma casca e hoje eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Se por um momento a gente isso pode acontecer com a gente, né? Se por um momento
a Bull Media não der certo, acontecer algo que eu tenha que vender ela, eu sei que eu vou conseguir empreender em outro negócio, porque eu já passei por todos esses ensinamentos que o negócio traz pra gente, e é isso que eu quero deixar para as pessoas, eu quero deixar para minha família, é um legado, entender que eu fiz algo pelo meu país, entender que eu fiz algo pelas pessoas que realmente fizeram a diferença nelas. E é isso, galera. O vídeo de hoje foi um pouquinho diferente, né? Normalmente eu venho aqui, trago mais vlog de esporte para vocês, mas eu quero trazer um pouco dessa visão empreendedora, dessa visão de vida para vocês, mostrar um pouco também da realidade. Eu vou trazer alguns vlogs quando eu for para o escritório em São Paulo, o escritório que a gente vai abrir aqui em Floripa. Quero trazer um pouco dessa vivência para vocês, de como eu faço essa minha rotina de esporte. Quem está aqui há mais tempo sabe que eu foco muito nessa questão esportiva, então eu tenho muito um lema para mim que é família, esporte, negócios. Então eu levo muito isso, porque se eu não estiver bem nesses dois, eu não consigo performar bem nos negócios. Então quero trazer isso mais para você. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like aqui, comenta se você concorda ou não com o meu ponto de vista, tá bom? Até o próximo vídeo, valeu!